Olá, povo de Deus. Olá, boa madrugada, para a glória de Deus. Vamos começar aqui mais uma live, amém? E vamos iniciar, né, como de costume, vamos iniciar louvando o hino da harpa número 400, amém? Glória a Deus e aleluia. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, no homem comparável. Em Jesus, no Deus tão adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênçãos inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Amém. Igreja do Senhor, quero aqui saudá-los a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus e aleluia. Estamos aqui para mais um dia, uma campanha, né, com temas Lucas 1, capítulo 1, versículo 37, que nos diz que para Deus nada é impossível. Amém? Nós continuamos com essa campanha, finalizamos essa campanha no sábado, à meia-noite, será o último dia dessa campanha para a glória do Senhor Jesus. Né? Um tempo onde o Senhor tem falado muito aos nossos corações, né? Que para nós pode ser que seja impossível, mas para o nosso Deus tudo se torna possível. Amém? Hoje vamos falar mais um pouquinho da palavra do Senhor antes de nós orarmos por as causas impossíveis. E nós vamos ver aqui na Bíblia, onde o Senhor me direcionou, aleluia, no dia de hoje, mais um dos milagres do Senhor, mais algo que aos nossos olhos era impossível acontecer, mas nosso Jesus fez possível, se tornou possível, amém? Uma passagem muito conhecida da casa do Senhor Jesus, mas o Senhor vai falar grandiosamente conosco nessa madrugada. Amém? Eu convido você a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, o seu capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 46 ao 52. Amém? Marcos, Evangelho de Marcos, pegue aí sua Bíblia, sua espada, deixa aí do seu lado, vamos acompanhar aí a palavra do Senhor. Marcos, seu capítulo 10 e seu versículo 46, do 46 ao 52, nosso pastor Ronaldo já vai estar colocando aí a leitura, para as pessoas que forem chegando, irem vendo. Amém? Glória a Deus.
Posso dar início à leitura aqui, meus irmãos? Vocês já pegaram a Bíblia de vocês, já estão com a espada de vocês em mãos. Vamos dar início à leitura aqui. Vamos ver o que o Senhor tem para nós nesse dia de hoje. Versículo 46, né? Vamos dar início. O título na minha Bíblia está escrito O Cego de Jericó. Versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto de um caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, igreja, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando-se a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus e aleluia. Essa foi a passagem a qual o Senhor me determinou nessa madrugada para trazer para os amados irmãos. O texto vai nos contar sobre o cego de Jericó, que havia esse homem que estava à beira do caminho e ele era cego. E ele, ouvindo falar de Jesus, que Jesus estava passando pelo caminho, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quando ele começa a anunciar essas palavras, a proclamar essas palavras, a multidão, as pessoas que estavam à volta de Jesus, falava para ele se calar, para ele não importunar o mestre. Mas quanto mais aquele povo falava para aquele cego, para ele se calar, mais ele clamava em alta voz: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O texto vai nos dizer que Jesus, ele ouve o clamor, o pedido de socorro deste homem e manda chamar esse homem. Os mesmos que estavam ali falando para ele se calar foram os mesmos que tiveram que voltar e falar assim: o mestre está te chamando. Tenha bom ânimo, levanta-te. Tenha bom ânimo, levanta-te, porque o mestre está te chamando. Quando esse homem ele chega ali perto de Jesus, se aproxima de Jesus, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E aquele homem, ele fala para Jesus: eu quero ver, que eu tenha vista. E Jesus, logo em seguida, fala para ele: a tua fé, a palavra que Jesus libera foi: a tua fé te curou. E o texto fala que ele seguiu a Jesus. Após aquela cura dele, a cura que ele teve, após ele voltar a enxergar algo que era impossível, porque, né, hoje em dia a gente já sabe, né, que as pessoas que perdem a vista, né, tem algum problema, é muito difícil que voltem a ver novamente. Mas como a gente estamos nessa causas impossíveis, para Deus não era impossível. Ele é o dono da vida, ele é o dono da morte, ele é aquele que cura, ele é aquele que liberta. E ele fez mais um dos seus milagres na vida deste homem. E hoje o Senhor, nessa madrugada, ele está para fazer mais um dos seus milagres. Se você crê, nesta madrugada o Senhor, ele libera essa palavra que ele está pronto para realizar mais um dos seus milagres. Esse texto, irmãos,
que nos ensina, o que deixa aqui pra gente. Tem várias lições aqui. Primeiro, foi a perseverança desse homem, desse cego de Jericó. Porque o texto, como eu acabei de mencionar, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O povo em volta manda ele se calar. E quantas das vezes não acontece isso na nossa vida? Quantas das vezes nós estamos buscando por algo, subindo para a igreja, sobe para a igreja, desce. E assim, irmãos, quando o texto fala que há uma nuvem de testemunha nos cercando, verdadeiramente há uma nuvem de testemunhas nos cercando, irmãos. Então, todas as vezes que você está indo para a igreja, o seu caminhar de ir e voltar para a casa do Senhor, sempre tem alguém te observando. E muitas das vezes pessoas à nossa volta, familiares, vizinhos, pessoas que são próximas de nós e que sabem da nossa luta, da nossa prova, muitas das vezes falam: mas por quê? Por que que busca tanto? Por que que clama tanto? Por que que todo dia tem que estar na igreja? Por que é de manhã? Por que é de tarde? Por que é de noite? Né? Por que que tem que gritar? Por que que toda... Esse homem, ele estava assim, dessa maneira. Quando todos falavam para ele: se cale, porque Jesus, ele não vai ouvir. Quantas das vezes existem pessoas que querem nos calar, querem nos impedir, como o texto está falando assim, as pessoas chegavam e falavam para esse homem: cala-te, para de importunar o mestre. E quantas das vezes existem pessoas no nosso meio que querem que nós paramos, acha que a nossa ida na casa do Senhor, o nosso sacrifício de ir para a casa do Senhor Jesus é em vão. Acha que a sua busca constante de você orar, buscar ao Senhor Jesus constantemente é em vão. E eu quero te dizer que não é em vão. Eu quero te falar nessa noite, nessa madrugada, que não é em vão você buscar a presença do Senhor. Quando as pessoas falarem para você: se cale, não importune, Jesus não vai ouvir a tua oração. Insista, faça como esse cego de Jericó. Ele insistiu, ele tentou mais uma vez, ele clamou. Quando falaram para ele se calar, o texto fala que ele clamou em alta voz. Em outros textos fala que ele clamava ainda mais alto. Ele clamava ainda mais alto. Clame ao Senhor Jesus. Existem pessoas que querem nos calar. O inimigo das nossas almas, ele quer nos calar. Mas o Senhor, ele está falando nessa madrugada: não se cale. Não cesse de orar. Não cesse de me buscar. Busca-me em todo o tempo. Busca-me. Não cessa. O inimigo das nossas almas, ele quer nos calar. Ele quer nos paralisar. Mas o Senhor, ele está dando ordem hoje, nessa madrugada, para nós: não se calem. Não se calem. Não se calem, diz o Senhor nessa madrugada, diz o Espírito Santo de Deus. Não se calem. As vozes ocultas querem nos calar, mas o Senhor está nos dizendo: não se cale. E se for necessário, clame em alta voz. E se for necessário, clame mais alto. Esse homem, ele insiste. Para a gente ver milagres, irmãos, para a gente ver o impossível acontecer na nossa vida, é preciso a gente insistir. É preciso a gente ter constância na casa de Deus, na presença de Deus, na nossa oração, no nosso jejum, nos nossos devocionais. É preciso nós termos constância. E aí a gente vamos ver milagres acontecer. E nessa madrugada, Deus está querendo abrir a visão de muitas pessoas. Nessa madrugada, o Senhor, assim como Deus, ele abriu a visão desse cego de Jericó. O Senhor está querendo abrir visão. Hoje Deus toca na visão de pessoas, nos olhos de pessoas, tanto espirituais como físico. Hoje Deus libera cura. Rabassuriande cantaramanassia.
Ranai Asuriande Cantaramanai. Hoje o Senhor libera cura. Creia. O texto também nos dá outra lição, né? E Jesus parando. Eu aprendi com a minha pastora Ana. Um tempo atrás ela foi ministrar na nossa igreja. E ela falou exatamente de quando Jesus, ele parava. Todas as vezes que nós nos deparamos com a Bíblia, todas as vezes que nós nos deparamos com a palavra do Senhor, e nós vemos Jesus parar, era porque Jesus iria fazer mais um dos seus milagres. Jesus, ele não parava por parar. Jesus, ele não parava, sabe, por besteira, por brincadeira. Todas as vezes que nós encontramos na Bíblia, na palavra de Deus, que Jesus para, é porque ele vai realizar mais um dos seus milagres. Nós vemos isso muitas das vezes lá, né, na mulher samaritana, quando ele parou e ele teve um encontro com aquela mulher e ele transformou a vida daquela mulher. Aqui nós estamos vendo Jesus para. E quando Jesus ele para, ele manda chamar. E hoje o Espírito Santo de Deus me conduz a dizer que Jesus parou para ouvir o teu clamor. Deus está dizendo agora, nesta madrugada, nesse exato momento, que Jesus Cristo, ele parou para ouvir o teu clamor nessa madrugada. E o Senhor, ele está pronto para realizar nessa madrugada mais um dos seus milagres. Jesus, ele para, manda chamar aquele homem. E quando ele chama, e é engraçado que é os mesmos que mandaram aqueles cegos se calarem, foi os mesmos que tiveram que voltar e falar assim, vem aqui. Olha, e olha o que o texto fala, que quando esses homens, eles chegam ao cego de Jericó, eles liberam duas palavras que é muito importante na nossa vida. Vou até grifar também aqui na minha Bíblia. Eles falam duas palavrinhas, versículo 49. Tem bom ânimo. Você que está desanimado, você que está entristecido, você que acha que não tem jeito para a tua vida, não tem solução para esse problema, que o impossível de Deus não vai acontecer na tua vida. Jesus, ele está liberando nessa madrugada outra palavra, tenha bom ânimo. Você precisa se animar. Você precisa ter força. Além de bom ânimo, Deus libera, levanta-te, porque o Mestre te chama. Deus, muitas das vezes na Bíblia, você também vai encontrar. Todas as vezes que Deus ele vai falar com alguém, todas as vezes que Deus vai liberar um milagre na vida de alguém, ele pede para que essa pessoa se levante. Ele pede para que essa pessoa tome uma atitude. Levanta-te, desce à casa do oleiro. Ana chorava porque ela queria, desejava, almejava ter um filho. E Deus também libera a palavra para Ana. Ana, levanta-te. Levanta. Então, Deus, irmãos, ele não vai fazer nada na nossa vida a gente de braços cruzados, sem antes eu e você tomar uma atitude. Cada ação nossa tem uma reação de Cristo. Cada ação que nós fazemos, cada atitude que nós fazemos, Deus, ele reage ao nosso favor. Então, é por isso que é necessário que tenha bom ânimo. Em Josué é a mesma coisa. Tem de bom ânimo. Porque eu vou fazer você conduzir esse povo à terra prometida. Deus, ele precisa, ele conta. Se anima.
Se anima na presença do Senhor Jesus. Tenha força nessa madrugada na presença do Senhor Jesus. E a palavra para você nessa madrugada é: levanta-te. Levanta, chama a atenção do mestre. Faça alguma coisa para o impossível de Deus acontecer na tua vida. Eu não sei o que o irmão, a irmã precisa fazer, mas faça, reaja de alguma forma. Não sei, talvez é o seu louvor, vai louvar, vai adorar, vai abrir um jejum, faça alguma coisa. O que você pode fazer no dia de hoje para chamar a atenção de Deus ao ponto dele parar, te observar e falar: é hoje que eu vou derramar sobre o meu filho, sobre a minha filha, o milagre. Aquilo que ele tanto espera, aquilo que ele tanto almeja. Faça algo diferente. Procure fazer algo diferente para Deus. Chame a atenção de Deus de alguma forma. Esse cego de Jericó, ele chamou a atenção de Deus de alguma forma. Para que Deus viesse, para que Jesus viesse parar no meio do caminho. Jesus, ele fala aqui, ele deixa bem claro: levanta-te. Deus não vai falar com aqueles que estão prostrados. Não. Você tem que reagir. Você precisa reagir no reino de Deus. E aí, o texto fala, o versículo 50 fala: e ele lança-se, descia a sua capa, levanta-se e foi ter com Jesus. Lança-se a sua capa. Essa capa pode ser a vergonha deste homem. Posso colocar como uma vergonha deste homem. Essa capa era tudo que impedia desse homem se aproximar de Deus, se aproximar de Jesus com sinceridade, com verdade. Talvez essa capa possa ser a capa do pecado que esse homem precisou tirar, abandonar para se apresentar a Jesus e para Jesus fazer o milagre. Qual é a capa que você precisa lançar fora? Qual é a capa? A capa do desânimo? A capa do pecado? Qual é a capa? O que você precisa arrancar? O que você precisa tirar? O que você precisa lançar fora? Ele não foi com a capa dele. A capa que trazia vergonha, angústia, humilhação. Ele lançou, ele tirou, ele arrancou, ele lança fora. Quando ele lança fora aquela capa, ele já vai em direção sabendo que Deus vai fazer o milagre e que ele não vai precisar buscar a capa de novo. Que ele não vai precisar usar a capa de novo, a capa da vergonha, a capa do desânimo. Não sei qual é a capa, mas ele lança fora. Aleluia, louvado seja Deus. E o que é que nessa madrugada eu e você precisamos tirar, arrancar fora, para que o nosso Deus, ele venha fazer mais um dos seus milagres ao nosso favor. Lança fora. Entregue para o Senhor. Jogue fora. Jogue tudo aquilo. Deixa para trás. Deixa para trás tudo aquilo que te impede de se aproximar do Mestre. Tudo aquilo que te impede de chegar mais próximo, de ter mais intimidade, de ter mais entrega. Lança fora hoje, diz o Senhor. Joga fora hoje, diz o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Lança-se essa capa fora, diz o Senhor dos Exércitos. Quando ele lança essa capa, quando ele deixa essa capa, versículo 51 fala: e Jesus falando disse: que queres que eu te faça? Jesus, ele sabia que a maior dificuldade daquele homem era porque ele era cego. Mas Jesus, irmãos, ele precisa saber o que é. Muitas das vezes, irmãos, nós passamos por tanta luta, por tanta dificuldade, por tantas provas, que muitas das vezes, quando Deus ele nos faz essa pergunta: o que queres que eu te faça? A gente fica perdido. A gente nem sabe o que pedir para Deus. Porque são
tantas coisas, são tantas situações que nós queremos apresentar diante do Senhor. E muitas das vezes Deus está: o que queres que eu te faça, filho? Às vezes você vai para um culto e Deus: o que queres que eu te faça? E muitas das vezes você deixa passar essa oportunidade. E hoje o Espírito Santo, ele quer que você seja específico naquilo que você quer. Porque Deus, ele trabalha dessa forma, dessa maneira. Deus, ele trabalha com clareza, com firmeza, com determinação. Não é com dúvida. Sabe, tem gente assim que não... Perdidos. Perdidos no meio da multidão. Costuma dizer assim, perdidos no meio da multidão. Deus quer que você se encontre, Deus quer que você se ache. Deus está te perguntando nessa noite, seja específico. Esse homem, ele poderia ter vários problemas, várias dificuldades. Não era só a vista, mas ele também poderia estar ali precisando de um pão, porque ele, né, poderia estar mendigando, não sei. Ele precisava se alimentar, ele precisava de, não sei, uma providência, algo a mais ele precisava. Mas ele foi específico. Ou quando Jesus perguntou para ele: se o que queres que eu te faça, ele poderia chegar e mostrar uma lista para Jesus. Olha, Jesus, eu quero ter vista. Olha, Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida profissional. Olha, Jesus, na minha vida sentimental. Jesus, 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 essa área, essa área, essa área, essa área. E Deus, ele está falando hoje para mim e para você. Seja específico. Apresente esta causa agora para Jesus. Apresente para Jesus o impossível. O possível, eu já falei, tenho falado ao decorrer dessa campanha. O possível você corre atrás, o possível você vai. O possível você, sabe, faz. Mas o impossível você entrega na mão do Senhor Jesus e deixa que Ele faz. Mas Ele quer que você seja específico hoje. O que queres que eu te faça nessa madrugada? O que queres que eu te faça? Jesus está liberando essa palavra hoje. Jesus, ele está liberando essa palavra hoje. Eu costumo dizer aos irmãos que eu não sou muito de pregar bênção. Não sou muito de liberar bênção para os irmãos, né? Meu negócio é chamar mais atenção. Quando Deus, ele me libera, quando Deus, ele me dá autorização para ministrar bênção na vida dos irmãos, eu costumo falar: levante as suas duas mãos. Se possível, levante os dois pés, brincando com a igreja. Porque hoje Deus liberou, aleluia, trazer bênçãos. E o Senhor, ele está liberando hoje o impossível. O que queres que eu te faça? Seja agora específico. Seja agora, peça para Deus aquilo que você necessita de verdade. Não é para fazer aquela lista, não. É um... Olha o que Deus está liberando agora. Peça um milagre. Porque a partir desse milagre, desse impossível, aleluia, louvado seja Deus, Deus vai abrir as portas e fazer muito mais nas nossas vidas. Ele vai realizar muito mais. Esse homem, ele precisava ter vista. Jesus, eu já falei para vocês aqui. Jesus, ele está liberando cura na visão. Visão espiritual e visão física também. Jesus, ele está nessa madrugada. Ele libera essa palavra. Eu estou curando a visão dos meus filhos. Pessoas que estavam cegas espiritualmente. Pessoas que não estavam conseguindo ver a grandeza, o milagre de Deus, vão começar a enxergar. Vão começar a ter visões celestiais. Deus abre a visão dos irmãos. E você também, que estava, sabe, com a sua visão meia turva. Pessoas aqui que Deus me mostra assim que estava até perdendo realmente a visão. E Deus, ele está tocando em olhos agora. Deus está liberando cura física, cura espiritual
neste momento. E aí quando esse homem, ele fala para Jesus, e o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Versículo 52. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Engraçado que Jesus fala para ele: Vai, a tua fé te salvou. Ele poderia ir, mas ele decidiu seguir. Jesus liberou a palavra para ele: Vai, porque a tua fé te salvou. Mas ele não fez como muitos fazem. Eu recebo o meu milagre e viro as costas pro meu mestre. Não. Lembra dos 10 leprosos? Eram 10 leprosos. Todos enfermos. Todos com a mesma dor, com a mesma ferida. Chegam próximo a Jesus. Jesus fala para eles, libera a palavra, vai, e mostra ao sacerdote as suas feridas. Quando eles vão ao caminho, no caminho, para ir mostrar para o sacerdote, eles é curado. Só que só um volta, glorificando, exaltando o Senhor, Jesus. E Jesus pergunta para esse: Ué, não foram 10, por que voltou só um? E Jesus também libera para ele: A tua fé te salvou. Olha o que o texto está dizendo, nos ensinando nessa madrugada. Jesus liberou a palavra para esse homem. Vai, porque a tua fé te salvou. Mas logo em seguida diz, e logo ele viu, ele recebeu a cura e seguiu Jesus pelo caminho. O que Deus vai fazer na vida de pessoas aqui que acompanham essa live, não só essa, mas que estão aqui comigo desde o começo, o que Deus vai fazer na vida de vocês é extraordinário. Deus, ele vai abrir portas, Deus tem cura, Deus tem libertação, Deus tem restauração. Só que Deus, irmãos, ele quer que você continue seguindo. Ele não quer que você venha aqui participar dessas lives, participar das orações só atrás do milagre. E quando o milagre acontecer, você virar as costas e se esquecer de Jesus. Não. Ele quer que você receba o milagre, mas que você seja grato por esse milagre e que você continue seguindo a Jesus. Assim como esse cego fez, assim como esse que voltou dos 10 leprosos que eu acabei de mencionar, aquele que voltou. Jesus libera a palavra. E o mais importante é quando ele volta, o leproso, um dos leprosos, que Jesus fala, vai, a tua fé te salvou. Aqui tá falando a mesma coisa, vai, a tua fé te salvou. Ou seja, esses homens, eles não só receberam o milagre, eles só não receberam a cura, mas também a salvação. A salvação, irmãos, é o mais importante. Porque Deus, ele pode fazer o impossível na sua vida. Sabe aquilo que você está buscando? O de repente de Deus pode acontecer na tua vida. De hoje para amanhã. Você pode deitar agora de madrugada e quando for amanhã cedinho, 6 horas da manhã, a resposta chegar na tua casa. A cura chegar, a libertação chegar, a providência chegar. Mas e aí? Você vai continuar caminhando? Você vai continuar seguindo? Ou você vai parar? Jesus, quando para, ele faz milagres. Eu e você, quando para, infelizmente, muitas das vezes quando nós paramos, nós retrocedemos, caímos e é perigoso perdermos a nossa salvação.
Amém, igreja do Senhor? Então, hoje nós tiramos várias lições desse texto. Espero que vocês tenham compreendido, entendido. E eu creio, tenho muita fé que nós vamos ouvir mais testemunhos, muito mais testemunhos. Conforme o decorrer do tempo, depois algumas pessoas assim que me procuraram e falaram para mim, olha, pastora, aconteceu isso, aconteceu aquilo na minha vida. Se vocês puderem depois deixar um pequeno testemunho de vocês anexado, desde o tempo que a gente começou aqui as nossas campanhas, eu vou ser muito agradecida, porque os irmãos, às vezes, muitos dos irmãos que me acompanham aqui têm o meu celular, meu número do celular, né? São pessoas que são da nossa igreja, amigos mais próximos, né? Graças a Deus vocês estão aqui. E eu queria que vocês deixassem fixo, né? Fixado alguns dos testemunhos, algumas das coisas que Deus já fez, porque eu creio que Deus ele já fez muito sobre as nossas vidas. Eu tenho visto pessoas, né, que me mandam no meu PV falando dos milagres, das curas, das libertações, e isso é o que me faz continuar e estar aqui com os irmãos. Não é fácil, mas nós precisamos continuar. Amém? Espero que vocês estejam entendido. Obrigada, irmã Mara. Essas lives têm sido bênção para a glória de Deus. Obrigada, irmã Mara. Irmã Mara é uma irmã que sempre está me incentivando, sempre está ali, né? Mandando mensagem para mim, falando vamos continuar e vamos continuar. E eu creio nos milagres. Deus, ele está fazendo, irmãos, coisas grandes no nosso meio. Deus, eu posso contemplar que Deus ele está abrindo os céus, irmãos. Deus está abrindo os céus, as comportas dos céus, para nos abençoar nessa madrugada, para derramar sobre nós as bênçãos. Amém? Glória a Deus e aleluia. Vamos nos preparar agora para a gente orar ao Senhor Jesus. Você, meus irmãos, que se sentir a necessidade, essa live vai ficar gravada. Volte lá, pegue de novo do início. Veja o que Deus ele está falando conosco desde o começo. Hoje a gente tiramos vários aprendizados nessa palavra, várias lições o Senhor nos deu. O Senhor falou conosco de várias maneiras nesse pequeno texto. Amém? Vamos orar ao Senhor, continuar orando pelas causas impossíveis. Peço aos irmãos que continuem orando pela vida do Samuel, pela vida da Ayla, pela vida da Júlia. Vamos continuar intercedendo, pedindo para que o Senhor venha fazer o milagre na vida dessas crianças. Amém? Venha fazer o impossível se tornar possível. E agora você... Para a glória de Deus, ontem assinei um contrato de um sonho que ia se realizar. Tomei posse na segunda, que a pastora dizia, Deus já fez, e ele fez. Diaconisa Rayane, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Não para mim, mas para o Senhor. Amém? Vamos orar. Você vai apresentar essa causa e lembre que Deus falou para você ser específico naquilo que você quer, naquilo que você almeja, porque Ele vai realizar. Ele vai fazer. Eu já posso contemplar o meu milagre e já posso contemplar o milagre dos irmãos. Amém? Vamos orar ao Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém? Se una a mim nesse momento, nessa madrugada, para junto nós orarmos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Tu és grande, tu és poderoso, tu és fiel, tu és justo, Senhor. Obrigada, Jesus, por mais este momento. Obrigada, Senhor, por essa madrugada, Senhor Jesus, de quinta-feira. Obrigada, Jesus, por essa palavra, Senhor Jesus, a qual fomos direcionadas no dia de hoje, Senhor, meu Deus.
E eu venho, Senhor Jesus, te pedir, Pai, pelos teus filhos, pela minha vida, pela vida dos teus filhos, Senhor. Hoje, Senhor, nós vamos ser específicos, Senhor, naquilo que nós queremos, Pai. Eu apresento, Senhor, as causas impossíveis agora nas tuas mãos, Senhor. Apresenta ao Senhor você também aí do outro lado. Coloque nas mãos do Senhor Jesus agora nessa madrugada. Lembre-se que Deus falou para você ser específico no seu pedido. Senhor, meu Deus, eu apresento, Senhor Jesus, esta causa. Senhor, eu apresento a minha causa ao Senhor, Pai. Que o Senhor venha, Pai, fazer. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, entrar agora, Pai, nessa causa, Pai. Senhor Jesus, o Senhor liberou a palavra, o que queres que eu te faça? O Senhor liberou, Senhor Jesus, sobre nós esta palavra, Senhor. Ah, Jesus amado, nós queremos ver milagres, Senhor. Nós queremos, Senhor, a cura, nós queremos a restauração, nós queremos a libertação, Senhor. Eu não sei, Jesus amado, qual é a área, aleluia, que teus filhos estão apresentando agora. Talvez, Senhor, sejam vidas que eles tenham apresentado agora no teu altar. Talvez, Senhor Jesus, seja um vício. Eu não sei, meu Deus amado, eu não sei, Jesus, mas o Senhor sabe qual é a causa. Entre agora, Senhor Jesus, nessas causas, Pai. Entra agora pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Eu me humilho, Pai, diante da tua presença, Senhor. Eu me humilho, Senhor Jesus, diante da tua presença, te pedindo, Senhor, o teu socorro, o teu auxílio, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida das minhas irmãs, Senhor. Que o impossível venha acontecer, Jesus. Que o impossível, Pai, venha acontecer, Senhor, na vida dos teus filhos, na vida dos teus servos, Senhor. Por favor, Pai, realiza mais um dos seus milagres. Por favor, Pai, realiza, Senhor, mais um dos seus milagres, Senhor. Eu te peço, Jesus, eu glorifico, Senhor, o teu nome, porque eu sei, Jesus, eu sinto, Senhor, nessa madrugada, que o Senhor está fazendo. Que o Senhor está agindo e que nós vamos ter, Senhor, testemunhos. Pessoas vão vir aqui, Senhor, e vão testemunhar dos grandes feitos que o Senhor vai fazer, que o Senhor está fazendo, Pai. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu tomo posse, Pai. Eu tomo posse, Senhor, da minha vitória. Eu tomo posse, Senhor, da vitória dos meus irmãos. Eu creio, Pai, na vitória dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja do Senhor. Opa. Amém, igreja do Senhor. Eu fico por aqui, para a glória do Senhor Jesus. Sábado, à meia-noite, nós estaremos aqui finalizando essa campanha para a glória do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor, Ele está repreendendo nessa madrugada pessoas que estão com ânsia de vômito, com muita ânsia de vômito, com queimação no estômago, subindo para a garganta. Amém. O Senhor, Ele está libertando agora nessa madrugada, entrando com grande libertação. O Senhor, Ele está curando pessoas agora nessa madrugada. O Senhor manda dizer que está repreendendo o espírito da morte. Aleluia, louvado seja Deus, que estava cercando vidas aqui, que entrou nessa live. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pessoas que estão sentindo palpitação no coração, neste momento, coração acelerado. O Senhor está repreendendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba o livramento, a cura, a libertação do Senhor nessa madrugada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja do Senhor. Que Deus assim os abençoe. Continue nos acompanhando, né? Continue compartilhando. Compartilhe essa live, envia para mais pessoas. Você que não está lá nas nossas outras redes, vai lá nas nossas outras redes sociais. Instagram, PRA Cleonice Moraes. Facebook, PRA Cleonice Moraes.
Oficial. Nos ajude a crescer nas outras plataformas, nos ajude a levar o Evangelho a mais alguém. Amém? Eu fico por aqui e até sábado, à meia-noite, finalizando essa campanha para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Beijos, fiquem todos com Deus.